Olá, galera! O Grupo Imagine está de volta com mais uma aula para vocês. E o tema de hoje é Física das Radiações. Para iniciarmos essa aula, nós precisamos relembrar lá do ensino médio sobre alguns conceitos que são fundamentais. Por exemplo, a estrutura do átomo. Vocês lembram o que é um átomo? Claro que sim, né? Mas não custa nada falarmos um pouco sobre sua estrutura. Bom, primeiramente, um átomo representa a unidade fundamental da matéria. Ele corresponde à menor partícula de um elemento químico e possui as propriedades características daquele elemento. Sua estrutura pode ser descrita como um sistema solar em miniatura. Cada átomo consiste de um pequeno núcleo com carga positiva e de uma eletrosfera com uma carga negativa. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que consiste nessas camadas orbitais, possui elétrons girando em sua órbita. Portanto, os elétrons se movem ao redor do núcleo nessas camadas orbitais bem definidas e dispostas em distâncias variáveis do núcleo. Essas camadas são denominadas K, L, M, N, O, P e Q. E estão dispostas, como vocês podem observar, em ordem crescente de distância do núcleo. Muito bem, vamos ver um exemplo agora. O sódio possui um número atômico igual a 11. O número atômico indica a quantidade de prótons no núcleo e, consequentemente, a quantidade de elétrons na eletrosfera. Portanto, o sódio é um elemento químico composto por átomos que possuem 11 prótons e 11 elétrons. Ah, não confundam, hein? Esse númerozinho aqui, o 23, é o número de massa do elemento sódio. E como ocorre a interação dessas cargas positivas e negativas no átomo? Bom, é importante entendermos que os elétrons de um átomo não fogem do núcleo espontaneamente, assim, por força centrípeta. E, por outro lado, também não caem no núcleo por atração eletrostática, pois no átomo normal existe um equilíbrio entre a força centrípeta e a força eletrostática. Existe, portanto, uma força de atração entre o núcleo e os elétrons, que é denominada energia de ligação. E essa energia é medida em elétron-volt ou quiloelétron-volt. Ela está relacionada ao número atômico do átomo e ao tipo de orbital. Além do conceito de energia de ligação, existe também a energia do elétron, que consiste na força de atração entre o núcleo e os elétrons, e é também medida em elétron-volt ou quiloelétron-volt. Agora que nós já relembramos esses conceitos mais básicos, vamos aprender sobre o que é ionização, radiação e radioatividade. A ionização, como o próprio nome já diz, é a produção de pares iônicos que ocorre quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons. Quando uma determinada energia atinge um átomo, esse tende a receber ou a perder elétrons, formando um íon negativo e um íon positivo. Ok, professora, e radiação? Poderia definir para a gente o que é radiação? Vamos lá, gente. Radiação é a emissão e a propagação de energia através do espaço na forma de ondas ou partículas. Por sua vez, radioatividade significa o processo pelo qual certos átomos ou elementos sofrem desintegração espontânea ou decaimento, com o objetivo de adquirir uma forma mais estável. Portanto, uma substância é considerada radioativa quando emite radiação em forma de partículas ou ondas, como resultado da sua desintegração nuclear. Existem dois tipos de radiação, a não ionizante e a ionizante. Hoje, nós iremos falar sobre a radiação ionizante, que é aquela capaz de formar íons através da remoção ou da adição de elétrons. Neste primeiro exemplo, podemos observar a remoção de um elétron e a formação de um par iônico. No segundo exemplo, ocorre a adição de um elétron, formando-se, então, um íon negativo. A radiação ionizante pode ser classificada em radiação corpuscular e radiação eletromagnética.
A radiação corpuscular é emitida quando átomos maiores, que são instáveis devido à distribuição desigual de prótons e nêutrons, se quebram e liberam radiação na forma de partículas alfa, beta ou raios gama. Já a radiação eletromagnética corresponde ao movimento da energia através do espaço, acompanhada de campos de força elétrico e magnético. São exemplos de radiação eletromagnética em ordem decrescente de energia: raios gama, raios X, raios ultravioleta, luz visível, radiação infravermelha e ondas de rádio. Reparem que os raios X, raios gama e raios ultravioleta possuem maior energia, pois possuem o menor comprimento de onda, como veremos mais à frente. Vamos conhecer agora as propriedades da radiação eletromagnética. Não possui massa, não possui carga elétrica, possui a velocidade da luz, pode ser transmitida em forma de partículas e ondas, gera campo magnético e elétrico perpendiculares entre si e possui energias mensuráveis, ou seja, frequência e comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas curtas podem interagir com a matéria como se fossem partículas e não ondas. Como assim, professora? Galera, essas partículas são, na realidade, discretos feixes de energia que podem ser chamados de pacotes de energia. Eles não têm massa e se propagam na velocidade da luz e em linha reta. Esses pacotes de energia são denominados fótons ou quanta. Portanto, os fótons significam pacotes de energia sem massa que se propagam na velocidade da luz e em linha reta. Agora, pela teoria ondulatória, a radiação é propagada na forma de onda, semelhante às ondas do mar. E para relembrar, as ondas possuem algumas características, como comprimento, frequência e velocidade de propagação. A onda eletromagnética não necessita de um meio material para se propagar. O comprimento de onda, indicado pela letra grega lambda, representa a menor distância entre dois pontos consecutivos nos quais a perturbação se repete. Já a frequência corresponde ao número de oscilações produzidas pelos campos elétrico e magnético durante o intervalo de 1 segundo e é medida em Hertz. Observa-se aqui o exemplo de uma onda de alta frequência e, logo abaixo, o exemplo de uma onda de baixa frequência. Notem que, no mesmo espaço de tempo, ou seja, 1 segundo, o número de oscilações da primeira onda é maior quando comparada com o da segunda onda. Sendo assim, quanto menor é a frequência da onda, maior é o seu comprimento. Uma onda com essas características possui baixa energia e, portanto, gente, um baixo poder de penetração. Por outro lado, quanto maior a frequência da onda, menor o seu comprimento. E aí, maior vai ser a sua energia e, consequentemente, maior o seu poder de penetração. Portanto, quando os fótons possuem baixa energia, eles não conseguem atravessar a matéria. E se por algum motivo eles conseguirem, se tiverem um pouquinho mais de energia e conseguirem atravessar a matéria, eles perdem energia, aumentando assim o seu comprimento de onda. Agora, quando possuem alta energia, os fótons conseguem ultrapassar a matéria, mas também perdem energia nesse processo, aumentando também o seu comprimento de onda. Dessa forma, pessoal, a radiação X é uma radiação ionizante de alta energia e os raios X são fótons eletricamente neutros que se propagam em forma de onda com uma determinada frequência e com a velocidade da luz. Para finalizarmos essa parte, vamos ver agora quais são as propriedades dos raios X. Eles são invisíveis, mas não se preocupem, galera, sem pânico. Eles também não possuem massa ou peso
Pois é. São eletricamente neutros, ainda bem, né? Possuem a velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Possuem baixo comprimento de onda, logo alta frequência. Se propagam em linha reta. Além disso, são divergentes, penetram a matéria e também podem ser absorvidos. Os raios X causam ionização, provocam fluorescência em certas substâncias e é esta propriedade que permite o uso de ecrãs intensificadores e sensibilizam receptores radiográficos. Porém, os raios-x podem causar alguns efeitos biológicos, atuando direta ou indiretamente no DNA, podendo, às vezes, causar danos irreversíveis. Mas não se preocupem, isso é assunto para a próxima aula. Agora que estamos mais familiarizados com os raios-x e tendo em vista os conceitos aprendidos na aula passada, que foi sobre aparelhos de raio-x, vamos entender então como esses raios-x vão ser formados no interior da ampola de um aparelho de raio-x. Alguns passos são fundamentais para a produção de raio-x, e são eles: geração de elétrons, aceleração desses elétrons e a desaceleração desses elétrons. Primeiramente, para a produção de raios-x, é necessário que ocorra a geração de elétrons. Antes, porém, vocês precisam saber que este é um desenho esquemático que representa uma ampola de raio-x. E só para lembrar, a ampola de raio-x está presente no interior do cabeçote de um aparelho de raio-x. O polo negativo desta ampola está ligado ao transformador de baixa tensão. Observem que o transformador de alta tensão está ligado aos dois polos, o cátodo e o ânodo. Ao apertarmos o botão disparador do aparelho de raios-x, uma sequência de eventos ocorre. Em um primeiro momento, o transformador de baixa tensão transforma a corrente elétrica que chega no aparelho de, por exemplo, 110 volts para uma corrente de 8 a 10 volts. Essa corrente de 8 a 10 volts aquece o filamento de tungstênio presente no cátodo. Quando esse filamento se aquece, ocorre a produção de uma nuvem de elétrons provenientes dos átomos de tungstênio. Essa nuvem de elétrons é formada ao redor do filamento. Para que ocorra a aceleração dos elétrons, é importante que o transformador de alta tensão entre em ação. O transformador de alta tensão aumenta a corrente elétrica de 110 volts para 60 a 70 mil volts, ou seja, 60 a 70 quilovolts. Com isto, gera-se uma diferença de potencial que permite que os elétrons que estavam ao redor do filamento de tungstênio no cátodo ganhem energia cinética e se desloquem em alta velocidade em direção ao alvo de tungstênio presente no ânodo. Quando os elétrons se chocam com o alvo de tungstênio presente no ânodo, ocorre a desaceleração dos elétrons e a energia cinética que eles possuíam se transforma em energia térmica. Então, o que acontece? 99% dessa energia cinética se transforma em calor e apenas 1% dessa energia cinética se transforma em fótons de raios-x. Então, pessoal, resumindo, a maioria dos elétrons de alta velocidade viaja do filamento de tungstênio para o alvo, interage com os elétrons do alvo e libera sua energia na forma de calor. Eventualmente, esses elétrons convertem a sua energia cinética em fótons de raio-x, pela formação da radiação de Bremsstrahlung, também chamada de radiação de frenagem, e radiação característica. Vamos agora ver o que significa cada uma delas. A parada repentina ou a desaceleração dos elétrons de alta velocidade pelos núcleos de tungstênio no alvo produzem fótons de Bremsstrahlung. Bremsstrahlung significa radiação de frenagem em alemão.
Ocasionalmente, os elétrons atingem diretamente o núcleo de um átomo de tungstênio. Quando isso acontece, toda a energia cinética do elétron é transformada em um único fóton de raio-x. A energia do fóton resultante é numericamente igual à energia do elétron. Agora, mais frequentemente, os elétrons de alta velocidade passam bem perto do núcleo de um átomo de tungstênio. Nessas interações, o elétron é atraído em direção ao núcleo e sua trajetória é alterada, fazendo com que este elétron perca uma parte da sua velocidade. Essa desaceleração, que faz o elétron perder parte de sua energia cinética, será dispersa na forma de muitos novos fótons de raio-x. Quanto mais próximo o elétron passar pelo núcleo, maiores serão a atração eletrostática entre o núcleo e o elétron, o efeito de frenagem e a energia dos fótons de Bremsstrahlung resultantes. A radiação característica contribui com apenas uma pequena fração dos fótons de um feixe de raio-x. Ela ocorre quando um elétron incidente ejeta um elétron interno do alvo de tungstênio. Quando isso acontece, um elétron de um orbital externo é rapidamente atraído para o espaço vazio presente no orbital mais interno. Quando o elétron da órbita externa substitui o elétron deslocado, um fóton é emitido com uma energia equivalente à diferença de energia entre as duas órbitas. E a gente termina por aqui, galera. Como sempre falamos, esta é uma aula bem resumida e para entender mais profundamente sobre esse assunto é necessário muito estudo, viu? Se quiserem uma dica, nós recomendamos a bibliografia abaixo. Fiquem ligados. Obrigada pela atenção. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal no YouTube. Um grande abraço do Grupo Imagine!